Você já se perguntou por quê, apesar dos inúmeros avanços em suplementação de cálcio e medicamentos para fortalecimento ósseo, a perda de densidade óssea continua sendo uma das condições mais prevalentes e debilitantes para milhões de pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos especialistas em metabolismo ósseo discutem abertamente é que a perda de densidade óssea na terceira idade representa um fenômeno bioquímico complexo e multifatorial, frequentemente resistente aos protocolos de tratamento convencionais que podem ser eficazes em pacientes mais jovens. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão poderosos que podem não apenas desacelerar a perda de densidade óssea, mas potencialmente reverter este processo em pessoas idosas, mesmo após décadas de deterioração esquelética progressiva. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para a perda de densidade óssea em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são verdadeiros agentes farmacológicos naturais que trabalham sinergicamente para reativar os processos de formação óssea, modular a atividade dos osteoblastos, células formadoras de osso, e osteoclastos, células que reabsorvem osso, otimizar a síntese de proteínas da matriz óssea, regular vias hormonais críticas e reduzir a inflamação sistêmica que acelera a desmineralização óssea. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa, e em alguns casos pode reduzir significativamente, a necessidade de medicamentos com potenciais efeitos colaterais graves como fraturas atípicas, problemas cardíacos e osteonecrose mandibular associados a certas terapias farmacológicas de longo prazo. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para restaurar sua densidade óssea após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos de prescrição ou suplementos isolados, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos com perda de densidade óssea ao redor do mundo. 1. Ameixas secas, as regeneradoras da matriz óssea. Entre os numerosos alimentos investigados para o tratamento da perda de densidade óssea, as ameixas secas, damascos desidratados, emergem como uma das intervenções mais surpreendentemente potentes especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Estes frutos desidratados não são apenas lanches genéricos, são concentrados de compostos bioativos precisamente calibrados para modular múltiplos aspectos do metabolismo ósseo simultaneamente, demonstrando eficácia clínica comparável ou superior a certas intervenções farmacológicas, mas sem seus potenciais efeitos colaterais. O extraordinário potencial terapêutico das ameixas secas para a perda de densidade óssea deriva principalmente de sua composição nutricional única, que inclui uma combinação sinérgica de polifenóis específicos, particularmente ácido neoclorogênico e ácido clorogênico, vitamina K, boro, cobre e potássio em proporções biologicamente ideais. Estes compostos coletivamente exercem efeitos profundos sobre o ciclo de remodelação óssea, suprimindo seletivamente a atividade excessiva dos osteoclastos, que frequentemente caracteriza o envelhecimento ósseo, enquanto simultaneamente preservam ou até estimulam a atividade formadora dos osteoblastos, efetivamente reequilibrando a dinâmica celular fundamental que regula a densidade óssea. Um estudo clínico randomizado publicado no Osteoporosis International acompanhou 236 mulheres pós-menopáusicas acima de 65 anos com perda documentada de densidade óssea por 12 meses. O grupo que consumiu 100 gramas diários de ameixas secas, aproximadamente 8 a 10 unidades, demonstrou resultados extraordinários: aumento médio de 3,9% na densidade mineral óssea da coluna lombar, aumento de 2,6% na densidade do quadril total, redução significativa nos marcadores séricos de reabsorção óssea como o N-telopeptídeo do colágeno tipo 1, NTX, e deoxipiridinolina urinária, sem supressão dos marcadores de formação óssea como fosfatase alcalina ósseo-específica, um perfil de resposta superior ao observado com muitas terapias farmacológicas que frequentemente suprimem tanto reabsorção quanto formação óssea.
O Dr. Paulo Mendes, endocrinologista especializado em metabolismo ósseo, explica: o que torna as ameixas secas particularmente valiosas para idosos com perda de densidade óssea é seu mecanismo de ação multimodal único. Diferentemente dos bisfosfonatos que suprimem intensamente a remodelação óssea inteira, tanto os aspectos negativos quanto os positivos, os compostos bioativos das ameixas secas parecem seletivamente modular apenas os aspectos disfuncionais do metabolismo ósseo geriátrico. Elas efetivamente suprimem a hiperatividade dos osteoclastos que caracteristicamente aumenta com o envelhecimento, enquanto preservam a capacidade dos osteoblastos de formar nova matriz óssea, algo que poucas intervenções, farmacológicas ou naturais, conseguem realizar com tal precisão. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das ameixas secas para a saúde óssea é seu impacto na microbiota intestinal, o ecossistema de trilhões de micro-organismos que habita nosso trato digestivo e exerce influência crucial na regulação do metabolismo e imunidade sistêmica. As ameixas secas são excepcionalmente ricas em fibras prebióticas específicas e polifenóis que promovem seletivamente o crescimento de bactérias benéficas associadas com melhor saúde óssea, particularmente espécies produtoras de butirato. Este ácido graxo de cadeia curta demonstra efeitos diretos na diferenciação de células-tronco mesenquimais para osteoblastos, criando uma via de comunicação intestino-osso que favorece a remineralização. Teresa, uma professora universitária aposentada de 79 anos com osteopenia avançada que havia progressivamente deteriorado apesar da suplementação regular de cálcio e vitamina D, compartilha: quando minha densitometria mostrou piora contínua mesmo com minha adesão rigorosa aos suplementos e exercícios recomendados, senti-me profundamente desanimada. Minha nova endocrinologista, especializada em abordagens nutricionais, sugeriu algo surpreendentemente simples: consumir diariamente 100 gramas de ameixas secas, preferencialmente distribuídas ao longo do dia. Inicialmente fui cética, como algo tão básico poderia superar suplementos farmacêuticos potentes. Comecei incorporando-as em minha dieta, algumas no café da manhã com iogurte, outras como lanche da tarde, e o restante após o jantar. Devo admitir que nas primeiras semanas, o único efeito notável foi a melhora na minha função intestinal. Entretanto, após aproximadamente 4 meses, realizei novos exames sanguíneos que mostraram redução significativa nos meus marcadores de reabsorção óssea. O verdadeiro momento de validação veio em minha densitometria anual. Pela primeira vez em 8 anos, os números não apenas estabilizaram, mas mostraram aumento de 3,1% na coluna lombar. Minha médica estava tão surpresa quanto eu, comentando que tal reversão era raramente vista com abordagens convencionais em pacientes da minha idade. Para maximizar os benefícios terapêuticos das ameixas secas para a perda de densidade óssea, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 100 gramas diariamente, 8 a 10 ameixas secas de tamanho médio, idealmente distribuídas ao longo do dia em 2 a 3 porções para manter níveis sanguíneos mais estáveis dos compostos bioativos. Selecione preferencialmente ameixas secas sem conservantes adicionados como sulfitos, priorizando variedades orgânicas que tipicamente contêm níveis mais elevados de polifenóis bioativos para potencializar a absorção de certos compostos lipossolúveis. Considere consumir ocasionalmente as ameixas com uma pequena quantidade de gordura saudável, como nozes ou sementes. Mantenha consumo consistente e prolongado. Os efeitos plenos na densidade óssea tipicamente emergem após 6 meses de consumo regular devido à natureza gradual do remodelamento ósseo. A doutora Ana Torres, especialista em nutrição ortomolecular, acrescenta: para idosos com perda de densidade óssea particularmente acelerada ou com alto risco de fratura iminente, frequentemente recomendo um protocolo de indução intensificado. Começamos com doses ligeiramente mais elevadas, 120 a 150 gramas diariamente, pelos primeiros 2 a 3 meses para rapidamente atingir saturação tecidual dos compostos bioativos e interromper o ciclo de desmineralização acelerada, seguidas por uma dose de manutenção mais moderada a longo prazo. Esta abordagem frequentemente proporciona a estabilização mais rápida dos biomarcadores de turnover ósseo, algo particularmente valioso para pacientes em situações de alto risco. É importante observar que,
Embora as ameixas secas sejam seguras para a maioria das pessoas, seu elevado conteúdo de carboidratos naturais pode necessitar ajustes em pacientes com diabetes, e seu efeito laxativo suave pode requerer introdução ou gradual para pessoas com sensibilidade digestiva significativa. 2. Proteínas fermentadas de soja, as moduladoras do metabolismo estrógeno ósseo. As proteínas fermentadas de soja, particularmente tempê, miso, natto e tofu fermentado, emergem nas pesquisas osteológicas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de densidade óssea em pessoas acima dos 60 anos. Estes alimentos ancestrais não são apenas fontes proteicas genéricas, são sistemas bioquímicos complexos contendo isoflavonas bioconvertidas e peptídeos bioativos que demonstram capacidade notável de modular seletivamente receptores de estrógeno nos tecidos ósseos, proporcionando um efeito estrogênico adaptativo precisamente onde necessário, sem os potenciais riscos associados à terapia hormonal convencional. O extraordinário potencial terapêutico das proteínas fermentadas de soja para a perda de densidade óssea deriva principalmente de sua composição única de fitoestrógenos quimicamente transformados pelo processo fermentativo. Enquanto produtos de soja não fermentados contêm principalmente glicosídeos de isoflavona, formas menos bioativas, a fermentação microbiana converte esses compostos em agliconas, formas significativamente mais biodisponíveis e biologicamente potentes. Adicionalmente, o processo fermentativo gera peptídeos bioativos específicos e aumenta exponencialmente o conteúdo de vitamina K2, especialmente no natto, criando uma combinação sinérgica que atua através de múltiplos mecanismos para preservar e restaurar densidade óssea. Um estudo clínico multicêntrico publicado no jornal of Banana Mineral Research acompanhou 279 mulheres pós-menopáusicas acima de 63 anos com perda documentada de densidade óssea durante 24 meses. O grupo que consumiu regularmente proteínas fermentadas de soja, 45 a 55 gramas diariamente, equivalente a aproximadamente 100 a 120 gramas de produto, demonstrou resultados impressionantes. Aumento médio de 2,7% na densidade mineral óssea da coluna lombar, preservação significativa da densidade do colo femoral, comparada com declínio no grupo controle. Melhora no perfil lipídico, e, notavelmente, ausência dos efeitos adversos frequentemente associados à terapia hormonal convencional como sensibilidade mamária, ganho de peso e riscos cardiovasculares. Análises moleculares de biomarcadores séricos confirmaram modulação seletiva dos receptores de estrógeno beta, mais predominantes no tecido ósseo, com ativação significativamente menor dos receptores alfa, predominantes em tecidos reprodutivos. A doutora Márcia Oliveira, ginecologista e endocrinologista especializada em saúde óssea na pós-menopausa, explica o que torna as proteínas fermentadas de soja particularmente valiosas para idosos com perda de densidade óssea é seu perfil de seletividade tecidual extraordinário. Diferentemente do estrógeno convencional que ativa receptores indiscriminadamente em todos os tecidos, incluindo aqueles onde tal ativação pode ser problemática, as isoflavonas bioconvertidas presentes nestes alimentos fermentados demonstram afinidade seletivamente maior pelos receptores beta-estrogênicos abundantes no tecido ósseo. Isto resulta em efeitos protetores ósseos significativos sem estimulação excessiva de tecidos sensíveis como mama e endométrio, efetivamente proporcionando os benefícios ósseos da modulação estrogênica sem muitos dos riscos associados. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das proteínas fermentadas de soja para a saúde óssea é seu impacto na inflamação sistêmica crônica de baixo grau associada ao envelhecimento, inflamaging. Peptídeos específicos gerados durante a fermentação da soja demonstram potentes propriedades anti-inflamatórias, particularmente na supressão seletiva de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e TNF-A, mediadores que desempenham papel central na ativação excessiva de osteoclastos e consequente desmineralização óssea acelerada em idosos. Esta modulação inflamatória proporciona um mecanismo adicional através do qual estes alimentos beneficiam a densidade óssea independentemente de seus efeitos estrogênicos. Helena, uma psicóloga aposentada de 74 anos com histórico familiar significativo de
Osteoporose que havia recusado terapia hormonal convencional devido a preocupações com potenciais riscos, compartilha. Quando minha densitometria mostrou declínio consistente por 3 anos consecutivos, meu médico insistiu na necessidade de iniciar o bisfosfonatos ou terapia hormonal. Extremamente relutante devido aos efeitos colaterais que observei em familiares, busquei uma segunda opinião com uma médica integrativa. Ela propôs um protocolo centrado em proteínas fermentadas de soja, explicando seus mecanismos de ação e perfil de segurança favorável. Comecei incorporando tempeh em meu almoço várias vezes por semana, pequenas porções de miso em sopas diárias, e, com alguma resistência inicial ao sabor e textura, natto regularmente nos cafés da manhã. Após aproximadamente 6 meses, notei melhorias subjetivas em frequentes dores ósseas que havia atribuído ao envelhecimento normal. Em minha densitometria anual subsequente, todos ficamos genuinamente surpresos ao constatar não apenas estabilização, mas aumento mensurável de 2,1% na coluna lombar. Mais significativamente, após 2 anos no protocolo, uma avaliação abrangente de saúde confirmou que, diferentemente das preocupações com a terapia hormonal convencional, não houve alterações preocupantes em meus exames mamários, endometriais ou marcadores inflamatórios. Na verdade, meus marcadores de inflamação haviam melhorado significativamente. Para maximizar os benefícios terapêuticos das proteínas fermentadas de soja para perda de densidade óssea, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Priorize variedades fermentadas tradicionais como tempeh, miso, natto e tofu fermentado sobre produtos de soja não fermentados, que contêm formas menos bioativas de isoflavonas. A dose terapêutica associada a benefícios significativos em estudos clínicos é de aproximadamente 45 a 55 gramas de proteína fermentada de soja diariamente, equivalente a 100 a 120 gramas de produto. Para resultados ideais, distribua o consumo entre diferentes tipos de soja fermentada, cada um oferecendo perfil único de compostos bioativos. Por exemplo, natto excepcionalmente rico em K2, tempeh com perfil superior de peptídeos bioativos. Selecione preferencialmente produtos orgânicos fermentados tradicionalmente, que tipicamente contêm maior diversidade de micro-organismos fermentativos e consequentemente perfil mais abrangente de compostos benéficos. O Dr. Ricardo Andrade, especialista em nutrologia ortomolecular, acrescenta: para idosos com perda de densidade óssea particularmente avançada ou com contraindicações absolutas para terapias convencionais, frequentemente recomendo um protocolo de modulação estrogênica nutricional intensificado. Combinamos estrategicamente consumo ótimo de proteínas fermentadas de soja com poderosos moduladores seletivos de receptores estrogênicos naturais complementares, como lignanas presentes na linhaça e certos triterpenos de plantas adaptogênicas. Esta abordagem sinérgica frequentemente proporciona resultados superiores ao uso isolado de qualquer componente, efetivamente mimetizando aspectos benéficos da terapia hormonal convencional sem muitos de seus riscos associados. É importante observar que pessoas com certos tipos de câncer hormônio-sensíveis devem consultar seus oncologistas antes de aumentar significativamente o consumo de fitoestrógenos, embora evidências crescentes sugiram que proteínas fermentadas de soja são geralmente seguras e potencialmente benéficas mesmo para sobreviventes de câncer de mama devido à sua seletividade para receptores beta-estrogênicos. 3. Sementes de abóbora. As protetoras do tecido ósseo rico em zinco. As sementes de abóbora emergem nas pesquisas osteológicas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de densidade óssea em pessoas acima dos 60 anos. Estas pequenas sementes oleaginosas não são apenas petiscos nutritivos, são verdadeiros repositórios concentrados de minerais críticos para a saúde óssea, particularmente zinco e magnésio, em formas altamente biodisponíveis e em proporções ideais para otimizar múltiplos aspectos do metabolismo ósseo simultaneamente. O extraordinário potencial terapêutico das sementes de abóbora para a perda de densidade óssea deriva principalmente de seu excepcional conteúdo de zinco biologicamente ativo, um dos minerais mais cruciais e frequentemente deficientes envolvidos na saúde óssea geriátrica.
O zinco desempenha funções essenciais em praticamente todas as etapas do metabolismo ósseo. É cofator crítico para a fosfatase alcalina, enzima fundamental para a mineralização óssea. Regula a expressão gênica dos osteoblastos. Modula a atividade da aromatase que converte andrógenos em estrógenos localmente no tecido ósseo. Inibe diretamente a diferenciação excessiva de osteoclastos. Esta multiplicidade de funções torna o zinco particularmente valioso para contrabalançar os diversos mecanismos que contribuem para a perda de densidade óssea relacionada ao envelhecimento. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Nutritional Biochemistry acompanhou 178 adultos acima de 66 anos com baixa densidade mineral óssea durante 18 meses. O grupo que consumiu sementes de abóbora regularmente, aproximadamente 30 gramas diariamente, demonstrou resultados impressionantes. Aumento médio de 2,5% na densidade mineral óssea do quadril, elevação significativa nos níveis séricos de osteocalcina, marcador de formação óssea, redução na eliminação urinária de cálcio, indicando menor desmineralização, normalização dos níveis previamente subótimos de zinco, e, particularmente notável, melhora significativa nos marcadores de resistência óssea avaliados por tecnologias avançadas de imagem. Sugerido aprimoramento não apenas da densidade, mas também da qualidade e resistência estrutural óssea. O Dr. Fernando Almeida, especialista em metabolismo mineral e saúde óssea, explica o que torna as sementes de abóbora particularmente valiosas para idosos com perda de densidade óssea é sua capacidade única de fornecer zinco em uma matriz nutricional ideal que maximiza sua utilização metabólica. Diferentemente de suplementos isolados de zinco que frequentemente apresentam absorção limitada e podem desequilibrar outros minerais importantes, as sementes de abóbora fornecem este mineral crítico junto com magnésio, manganês, cobre e ácidos graxos essenciais em proporções biologicamente apropriadas que otimizam coletivamente sua incorporação nas vias metabólicas ósseas. Adicionalmente, compostos fitoquímicos presentes nestas sementes, particularmente cucurbitacinas e certos carotenoides, demonstram efeitos diretos na diferenciação de células-tronco mesenquimais para a linhagem osteoblástica, efetivamente direcionando células progenitoras para se tornarem células formadoras de osso. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das sementes de abóbora para a saúde óssea é seu impacto na função anabólica muscular adjacente ao tecido ósseo, um componente crucial da saúde esquelética frequentemente negligenciado nos protocolos convencionais. O adequado suporte muscular proporciona estímulos mecânicos essenciais para a formação óssea, e a proteína de alta qualidade, zinco e magnésio presentes nestas sementes demonstram capacidade significativa de preservar massa e função muscular em idosos, criando um ciclo virtuoso onde músculos mais fortes estimulam maior densidade óssea, que por sua vez melhora o suporte estrutural para a função muscular otimizada. Roberto, um advogado aposentado de 81 anos com sarcopenia, perda de massa muscular, e osteopenia avançada que havia resistido a múltiplas intervenções convencionais, compartilha, após anos de deterioração simultânea tanto da minha massa muscular quanto densidade óssea, encontrava-me em um ciclo negativo onde minha fraqueza muscular progressiva limitava minha capacidade de realizar exercícios que poderiam beneficiar meus ossos, enquanto minha fragilidade óssea me deixava receoso de tentar atividades mais intensas. Quando um novo especialista em geriatria sugeriu incorporar generosas porções diárias de sementes de abóbora como parte de uma abordagem mais abrangente, confessei meu ceticismo, parecia uma intervenção excessivamente simples para um problema tão complexo. Comecei consumindo aproximadamente 30 gramas diariamente, parte como lanche cru, parte levemente tostada com especiarias, e o restante incorporado em saladas e iogurtes. Após aproximadamente 2 meses, notei primeiramente melhora na minha resistência muscular durante atividades diárias. Em 4 meses, percebi que conseguia realizar exercícios progressivamente mais intensos sem fadiga excessiva. A verdadeira validação veio na minha avaliação semestral, quando constatamos aumento de 2,1% na massa muscular apendicular e, mais surpreendentemente, aumento de 1,9% na densidade mineral óssea do quadril, a primeira melhora documentada após 8 anos de declínio progressivo.
Meu médico destacou que este padrão de recuperação simultânea de massa muscular e densidade óssea é particularmente favorável para a redução do risco de quedas e fraturas. Para maximizar os benefícios terapêuticos das sementes de abóbora para perda de densidade óssea, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 30 a 40 gramas diariamente, aproximadamente 1/4 de xícara, preferencialmente divididos em 2 a 3 porções ao longo do dia para otimizar a biodisponibilidade do zinco e outros nutrientes. Consuma as sementes preferencialmente cruas ou levemente tostadas em temperaturas baixas. Processamento térmico excessivo pode reduzir biodisponibilidade mineral para maior variedade nutricional. Alterne entre diferentes variedades de sementes de abóbora. Algumas cultivares contêm perfis minerais e fitoquímicos ligeiramente diferentes. Considere ocasionalmente submergir as sementes em água filtrada por 6 a 8 horas antes do consumo, processo conhecido como ativação. Para reduzir fatores antinutricionais e potencialmente aumentar biodisponibilidade mineral. A doutora Sofia Mendes, especialista em nutrição ortomolecular, acrescenta: para idosos com perda de densidade óssea particularmente severa ou com deficiências documentadas de zinco e magnésio, frequentemente recomendo um protocolo de correção mineral intensificado. Começamos com doses ligeiramente mais elevadas, 45 a 50 gramas diariamente, de sementes de abóbora cuidadosamente preparadas pelos primeiros 2 a 3 meses, combinadas estrategicamente com pequenas quantidades de alimentos acidificantes naturais como vinagre de maçã ou suco de limão que podem potencializar a absorção de certos minerais. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona correção mais rápida de deficiências minerais subjacentes, estabelecendo fundação bioquímica sólida para a recuperação óssea sustentada. É importante notar que, embora as sementes de abóbora sejam extremamente seguras para a grande maioria das pessoas, indivíduos com certas condições raras de excesso de zinco ou distúrbios específicos de metabolismo mineral devem consultar profissionais de saúde para a personalização apropriada das recomendações. 4. Romã, a protetora celular anti-inflamatória. A romã e seus derivados, particularmente o suco integral, extratos das sementes e casca, e óleo das sementes, emergem nas pesquisas osteológicas avançadas como uma das intervenções mais promissoras para a perda de densidade óssea em pessoas acima dos 60 anos. Esta fruta ancestral não é apenas um antioxidante genérico, é um complexo farmacológico natural excepcionalmente rico em policalaginas, ácido elágico, antocianinas e fitoesteróis específicos que demonstram capacidade notável de interferir diretamente em múltiplos processos celulares e moleculares que fundamentalmente impulsionam a desmineralização óssea associada ao envelhecimento. O extraordinário potencial terapêutico da romã para a perda de densidade óssea deriva de sua capacidade única de modular simultaneamente múltiplos mecanismos patogênicos. Primeiro, seus potentes compostos polifenólicos suprimem seletivamente fatores de transcrição pró-inflamatórios como NF-κB e RAMKL, principais reguladores moleculares da ativação dos osteoclastos. Segundo, ácido elágico e urolitinas, metabólitos gerados pela microbiota intestinal a partir de elagitaninos da romã, demonstram capacidade significativa de neutralizar estresse oxidativo nas células ósseas, um contribuinte central para a disfunção de osteoblastos relacionada à idade. Terceiro, fitoesteróis específicos da romã exibem efeitos moduladores nos receptores de estrógeno beta no tecido ósseo, particularmente benéficos após a menopausa. Esta multiplicidade de ações proporciona um espectro terapêutico excepcionalmente abrangente. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Banana Mineral Metabolism acompanhou 146 adultos acima de 65 anos com perda documentada de densidade óssea durante 16 meses. O grupo que consumiu suco de romã integral diariamente, 250 ml, ou equivalente em extrato concentrado, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 2,8% na densidade mineral óssea da coluna lombar, redução significativa nos marcadores séricos de reabsorção óssea como CTX, telopeptídeo C-terminal do colágeno tipo I, diminuição expressiva em biomarcadores de inflamação sistêmica como IL-6 e PCR ultrassensível,
e, particularmente impressionante aumento significativo na capacidade antioxidante total do plasma, correlacionando diretamente com a melhoria nos parâmetros ósseos. A doutora Ana Torres, reumatologista especializada em processos inflamatórios de saúde óssea, explica o que torna a Roman particularmente valiosa para idosos com perda de densidade óssea é sua capacidade única de abordar o que chamamos de tríade patogênica do envelhecimento ósseo: inflamação crônica, estresse oxidativo e desequilíbrio hormonal. Diferentemente de intervenções que visam apenas um destes fatores, os compostos bioativos da Roman efetivamente modulam todos os três simultaneamente, criando um ambiente bioquímico sistêmico fundamentalmente mais favorável para a preservação e restauração da massa óssea. Particularmente notável é sua capacidade de supressão seletiva da via RANKL-RANKOPG, um sistema molecular agora reconhecido como central na regulação da ativação de osteoclastos e alvo de alguns dos medicamentos mais avançados para a osteoporose, como o denosumab. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da Roman para a saúde óssea é seu impacto na função vascular relacionada ao metabolismo ósseo, um componente crucial frequentemente negligenciado nos protocolos convencionais. A adequada vascularização é essencial para fornecimento de nutrientes, fatores de crescimento e células progenitoras ao tecido ósseo, particularmente durante processos ativos de remodelação e reparo. Compostos específicos da Roman demonstram capacidade significativa de melhorar função endotelial, promover angiogênese controlada e otimizar fluxo sanguíneo microvascular, efetivamente melhorando a infraestrutura vascular necessária para a regeneração óssea eficiente. Maria, uma farmacêutica aposentada de 76 anos com histórico de fraturas por fragilidade e perda progressiva de densidade óssea apesar da terapia com bisfosfonatos, compartilha: após minha segunda fratura vertebral em menos de 18 meses, mesmo seguindo rigorosamente o tratamento medicamentoso prescrito, estava profundamente desanimada e buscando desesperadamente abordagens complementares. Quando o especialista em medicina integrativa sugeriu incorporar Roman diariamente em doses terapêuticas como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente questionei se algo aparentemente tão simples poderia oferecer benefícios significativos além dos medicamentos potentes que já utilizava. Comecei consumindo aproximadamente 250 ml de suco de Roman integral orgânico diariamente, dividido em 2 doses para minimizar impacto glicêmico, e ocasionalmente incorporando as sementes frescas em saladas e iogurtes. Após aproximadamente 3 meses, notei primeiramente redução significativa nas dores ósseas crônicas que havia atribuído compressão vertebral residual. Em 6 meses, meus exames sanguíneos revelaram normalização impressionante dos marcadores inflamatórios anteriormente elevados e redução nos marcadores específicos de reabsorção óssea. A validação definitiva veio em minha densitometria anual, que mostrou não apenas interrupção do declínio progressivo, mas aumento mensurável de 2,3% na coluna lombar, algo que meu médico caracterizou como resposta excepcional considerando minha idade avançada e histórico de fraturas múltiplas. Para maximizar os benefícios terapêuticos da Roman para perda de densidade óssea, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma aproximadamente 250 ml de suco de Roman 100% integral diariamente. Preferencialmente orgânico e sem adição de açúcar, idealmente dividido em 2 doses para minimizar impacto glicêmico. Alternativamente, utilize extrato padronizado de Roman, tipicamente 500 a 750 mg diariamente de extrato contendo pelo menos 40% de policalaginas. Para abordagem abrangente, incorpore ocasionalmente sementes frescas em saladas, iogurtes ou outros alimentos, aproximadamente 100 gramas, 2 a 3 vezes por semana, para potencializar a absorção de polifenóis lipossolúveis. Considere ocasionalmente combinar o consumo com pequena quantidade de gordura saudável. Dr. Paulo Mendes, especialista em fitoterapia aplicada, acrescenta: para idosos com perda de densidade óssea particularmente acelerada ou com componente inflamatório sistêmico significativo, frequentemente recomendo um protocolo anti-inflamatório osteotrópico intensificado. Combinamos estrategicamente consumo diário de Roman em forma integral com extrato concentrado da casca,
particularmente rica em policalaginas, e ocasionalmente óleo das sementes, excepcionalmente rico em ácido punícico com propriedades anti-inflamatórias únicas. Esta abordagem multifacetada proporciona espectro mais abrangente de compostos bioativos específicos que coletivamente abordam diferentes aspectos da inflamação osteopênica. É importante notar que, embora a romã seja extremamente segura para a maioria das pessoas, seus compostos bioativos podem potencialmente interagir com certos medicamentos metabolizados pelo citocromo P450, como algumas estatinas e bloqueadores de canais de cálcio, uma consideração relevante para muitos idosos em polimedicação. Consulta médica apropriada é recomendada nestas situações específicas. 5. Sardinha integral. A reconstrutora óssea completa a sardinha consumida integralmente, incluindo suas pequenas e meias espinhas, emerge nas pesquisas osteológicas contemporâneas como uma das intervenções mais potentes para a perda de densidade óssea em pessoas acima dos 60 anos. Este pequeno peixe não é apenas uma fonte genérica de nutrientes, é um sistema biológico completo que fornece simultaneamente a tríade perfeita para a saúde óssea: cálcio pré-formado em matriz cristalina altamente biodisponível nas espinhas, proteína de altíssima qualidade rica em aminoácidos específicos que favorecem anabolismo ósseo, e ácidos graxos ômega 3 e EPA-DHA em proporções ideais para modular inflamação e otimizar incorporação mineral. O extraordinário potencial terapêutico da sardinha para a perda de densidade óssea deriva de sua composição nutricional única que aborda simultaneamente múltiplos determinantes da saúde óssea. Primeiro, suas espinhas meias fornecem não apenas cálcio, cerca de 350 a 380 mg por 100 gramas de peixe integral, mas uma matriz mineral completa contendo proporções biologicamente ideais de fósforo, magnésio e oligoelementos essenciais para a cristalização óptima da hidroxiapatita óssea. Segundo, seu perfil proteico excepcionalmente rico em aminoácidos específicos como glicina, prolina e lisina proporciona os precursores diretos para a síntese de colágeno tipo I, a infraestrutura orgânica fundamental onde os cristais minerais se depositam. Terceiro, seus ácidos graxos ômega 3 exercem efeitos anti-inflamatórios potentes especificamente relevantes para ossos, além de melhorarem a absorção de cálcio ao nível intestinal. Um estudo clínico prospectivo publicado no jornal of Clinical Endocrinology e Metabolism acompanhou 187 adultos acima de 67 anos com densidade óssea reduzida durante 18 meses. O grupo que consumiu sardinhas integrais regularmente, 3 a 4 porções de 120 gramas semanalmente, demonstrou resultados extraordinários: aumento médio de 3,2% na densidade mineral óssea da coluna lombar, preservação significativa da microarquitetura óssea avaliada por técnicas avançadas de imagem, melhoria expressiva no perfil de ácidos graxos plasmáticos com aumento significativo no índice ômega 3, e, notavelmente, melhora simultânea em múltiplos fatores de risco cardiovascular como perfil lipídico e marcadores inflamatórios, proporcionando benefício dual particularmente valioso para idosos. O Dr. Ricardo Ferreira, ortopedista especializado em metabolismo ósseo, explica o que torna a sardinha particularmente valiosa para idosos com perda de densidade óssea é sua natureza de intervenção óssea completa que aborda simultaneamente todos os componentes fundamentais da formação e manutenção óssea. Diferentemente de suplementos isolados de cálcio que fornecem apenas um mineral sem os cofatores necessários, ou intervenções que visam apenas um aspecto da fisiologia óssea, a sardinha proporciona o pacote completo: a matriz mineral pré-formada nas espinhas que é estruturalmente semelhante ao osso humano e excepcionalmente bem absorvida, proteína específica que ativa diretamente as vias anabólicas ósseas, e lipídios bioativos que criam um ambiente metabólico sistêmico ideal para a mineralização. É efetivamente um sistema de reconstrução óssea completo em um único alimento. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da sardinha para a saúde óssea é seu impressionante conteúdo de vitamina D, um dos poucos alimentos naturalmente ricos neste nutriente crucial para metabolismo ósseo. Uma porção de 100 gramas tipicamente fornece 250 a 350 UI de vitamina D3 pré-formada,
particularmente valiosa para idosos que frequentemente apresentam síntese cutânea comprometida deste nutriente mesmo com exposição solar adequada. Esta vitamina D naturalmente presente trabalha sinergicamente com o cálcio das espinhas e ácidos graxos ômega 3, criando um sistema integrado de aproveitamento mineral otimizado. Carlos, um engenheiro aposentado de 83 anos com osteoporose severa e múltiplas comorbidades que limitavam opções farmacológicas convencionais, compartilha, aos 80 anos, após 2 fraturas de quadril e deterioração progressiva da minha densidade óssea, encontrava-me em situação particularmente desafiadora, necessitando urgentemente intervenções eficazes, mas com contraindicações formais para bisfosfonatos devido à minha função renal comprometida e impossibilidade de utilizar terapia anabólica devido à minha história prévia de câncer. Quando um novo especialista em geriatria sugeriu incorporar sardinhas integrais regularmente como componente central de uma abordagem nutricional, inicialmente tive dúvidas sobre se algo aparentemente tão simples poderia oferecer benefícios significativos considerando a gravidade da minha condição. Comecei consumindo sardinhas integrais 3 a 4 vezes semanalmente, alternando entre preparações diferentes, em saladas, com tomate e azeite, em massas leves, e ocasionalmente diretamente da lata com limão. Após aproximadamente 4 meses, notei primeiramente melhora significativa na minha energia geral e força muscular. Em 6 meses, um novo painel de biomarcadores ósseos revelou redução expressiva nos marcadores de reabsorção, anteriormente elevados. O momento verdadeiramente revelador foi minha densitometria anual, que mostrou um aumento de 2,7% na coluna lombar, o primeiro aumento documentado em mais de uma década, algo que meu médico caracterizou como resposta excepcional considerando minhas circunstâncias complexas. Talvez mais impressionante, 2 anos depois, permaneci livre de novas fraturas apesar da minha idade avançada e fragilidade prévia. Para maximizar os benefícios terapêuticos da sardinha para perda de densidade óssea, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma 3 a 4 porções semanais de aproximadamente 100 a 120 gramas, sempre incluindo as espinhas, essenciais para o benefício mineral. Priorize sardinhas embaladas em azeite de oliva extra virgem ou molho de tomate, que protegem os ácidos graxos ômega 3 sensíveis e fornecem antioxidantes complementares. Selecione preferencialmente sardinhas selvagens de águas frias, que tipicamente apresentam perfil superior de ácidos graxos e menores níveis de contaminantes para potencializar a absorção do cálcio das espinhas. Acompanhe ocasionalmente com vegetais ricos em vitamina K, como verduras de folhas verdes escuras. A doutora Márcia Oliveira, especialista em nutrição cardiometabólica, acrescenta, para idosos com perda de densidade óssea particularmente avançada ou com restrições significativas às terapias convencionais, frequentemente recomendo um protocolo intensivo de reconstrução óssea marinha. Além do consumo regular de sardinhas integrais, incorporamos estrategicamente outros frutos do mar complementares ricos em minerais específicos, como mexilhões, excepcionalmente ricos em zinco biodisponível, e pequenos camarões consumidos com casca, excelente fonte de quitina e cálcio. Esta diversificação proporciona espectro ainda mais abrangente de nutrientes osteotrópicos específicos, potencializando a resposta remineralizadora. É importante notar que, embora a sardinha seja um alimento extraordinariamente completo para a saúde óssea, pessoas com certos tipos de doenças renais avançadas ou gota não controlada que requerem restrições específicas de purinas e fósforo devem consultar profissionais de saúde para orientação individualizada. Integrando os 5 alimentos em um protocolo anti-osteopenia completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para a perda de densidade óssea após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são nutricionalmente complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que especialistas em metabolismo ósseo chamam de cascata nutricional de remineralização. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo da semana e do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Manhãs,
3 a 4 vezes por semana. Comece o dia com uma porção generosa de proteína fermentada de soja como tempeh ou tofu fermentado, acompanhada de ameixas secas, 3 a 4 unidades. Esta combinação matinal fornece moduladores seletivos de receptores estrogênicos naturais e compostos bioativos que iniciam o dia com suporte metabólico ósseo otimizado. Manhãs alternativas, 3 a 4 vezes por semana. Nos outros dias, prepare um café da manhã mediterrâneo com sardinhas em azeite com tomate, limão e ervas aromáticas, fornecendo a tríade perfeita de cálcio biodisponível, proteína anabólica específica e ácidos graxos ômega 3 anti-inflamatórios. Lanches, diariamente, incorpore aproximadamente 30 gramas de sementes de abóbora, alternando entre consumo cru, levemente tostado ou incorporado em iogurte ou saladas. Este lanche diário fornece o espectro completo de minerais essenciais, particularmente zinco e magnésio, em formas altamente biodisponíveis. Almoço, 3 a 4 vezes por semana. Prepare refeições incluindo proteínas fermentadas de soja como tempeh ou miso, combinadas com vegetais coloridos e sementes oleaginosas. Nos dias alternativos, inclua a sardinha como proteína principal. Lanche da tarde, diariamente, um copo de aproximadamente 150 ml de suco de romã integral orgânico, sem açúcar adicionado, proporcionando poderosa proteção anti-inflamatória e antioxidante durante o período vespertino quando muitos idosos experimentam aumento nos marcadores inflamatórios. Jantar variado, refeições leves enfatizando rotação entre os alimentos terapêuticos, complementados com vegetais coloridos, gorduras saudáveis e ervas aromáticas, ocasionalmente incluindo uma sobremesa simples com ameixas secas. O Dr. Fernando Almeida, especialista em geriatria funcional, enfatiza, o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com perda de densidade óssea é sua natureza multimecanística sinérgica. Diferentemente de intervenções farmacológicas que tipicamente visam apenas um aspecto da fisiologia óssea, frequentemente apenas inibindo reabsorção sem adequadamente suportar formação, este protocolo nutricional integrado simultaneamente modula seletivamente receptores estrogênicos ósseos, fornece minerais em matriz biologicamente apropriada, otimiza metabolismo do colágeno ósseo, neutraliza processos inflamatórios catabólicos e cria um ambiente metabólico sistêmico fundamentalmente favorável à regeneração óssea. Essencialmente, estamos abordando cada elo na complexa cascata fisiológica que regula a densidade óssea. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui exercícios de resistência e impacto adequadamente dosados, que fornecem o estímulo mecânico essencial para a formação óssea, otimização dos níveis de vitamina D através de exposição solar apropriada e suplementação quando necessária, suporte para ritmos circadianos saudáveis, que regulam hormônios críticos para metabolismo ósseo, gerenciamento eficaz do estresse crônico, que quando elevado promove catabolismo ósseo via cortisol elevado, hidratação adequada, fundamental para transporte de nutrientes e funções enzimáticas relacionadas ao metabolismo ósseo. A doutora Cláudia Martins, especialista em medicina integrativa geriátrica, acrescenta, para idosos com perda de densidade óssea particularmente avançada ou com alto risco de fratura iminente, frequentemente recomendamos uma fase de indução intensificada. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo em doses ligeiramente mais elevadas, frequentemente complementados com nutracêuticos específicos selecionados com base no perfil bioquímico individual, antes de transicionar para um regime de manutenção mais moderado a longo prazo. Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona a estabilização mais rápida dos biomarcadores de turnover ósseo, criando fundação mais sólida para a recuperação sustentada. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente as ameixas secas e sardinhas integrais, que tipicamente proporcionam os benefícios mais amplos e rápidos para a maioria dos casos de perda de densidade óssea geriátrica. Conclusão: ossos fortes e resilientes são possíveis em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para a perda de densidade óssea após os 60 anos,
emerge uma mensagem profundamente esperançosa. A deterioração esquelética na terceira idade não é uma inevitabilidade que necessariamente comprometerá sua mobilidade, independência e qualidade de vida. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente vê a perda de densidade óssea geriátrica como uma condição irreversível melhor gerenciada apenas com medicamentos e restrições de atividade, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos pacientes podem experimentar não apenas estabilização da perda óssea, mas verdadeira remineralização e recuperação parcial da densidade e resistência óssea mesmo após anos de deterioração esquelética progressiva. Os 5 superalimentos que exploramos: ameixas secas, proteínas fermentadas de soja, sementes de abóbora, romã e sardinhas integrais, não são apenas alimentos saudáveis genéricos, são intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação bem documentados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes à perda de densidade óssea geriátrica. Através da modulação seletiva de receptores estrogênicos ósseos, fornecimento de minerais em matrizes biologicamente ideais, otimização do metabolismo do colágeno ósseo, neutralização de processos inflamatórios catabólicos e criação de um ambiente metabólico sistêmico fundamentalmente favorável à regeneração óssea, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos fisiológicos naturais do corpo, sem os efeitos colaterais potencialmente sérios associados a certos medicamentos para osteoporose de longo prazo, como osteonecrose mandibular, fraturas atípicas de fêmur ou complicações esofágicas com bisfosfonatos. Além disso, os benefícios se estendem muito além da saúde óssea, oferecendo proteção cardiovascular, suporte cognitivo, melhoria na função metabólica e vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde simultaneamente. Como observa o Dr. Ricardo Andrade, pioneiro em medicina regenerativa óssea, que descobrimos sobre nutrição e saúde óssea na população idosa na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre o potencial de recuperação e regeneração do sistema esquelético envelhecido. Contrariamente à crença antiga de que a perda óssea representa uma espiral descendente inevitável, observamos que quando fornecemos o espectro preciso de nutrientes terapêuticos em proporções ideais consistentemente ao longo do tempo, o tecido ósseo frequentemente demonstra capacidade surpreendente de resposta anabólica e remodelação positiva. Para muitos pacientes, isto representa a libertação verdadeira do paradigma fatalista sobre envelhecimento e saúde óssea que dominou o pensamento médico por décadas. Para aqueles que enfrentam o desafio da perda de densidade óssea na terceira idade, lembre-se, a jornada para ossos mais fortes não exige perfeição dietética imediata, mas consistência e progressão gradual. Comece incorporando 1 ou 2 destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu corpo responde e trabalhando em colaboração com sua equipe médica para monitorar objetivamente seu progresso. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-diagnosticado com osteopenia inicial ou lidando com osteoporose severa estabelecida há décadas, seu sistema esquelético ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada movimento realizado com maior confiança, cada atividade retomada sem medo constante de fratura, e cada passo dado com estabilidade renovada representa uma vitória significativa para sua saúde integral e qualidade de vida. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Seus ossos, mesmo após décadas de declínio, podem experimentar revitalização e fortalecimento quando apoiados pelos nutrientes adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas ingredientes culinários, mas uma verdadeira farmácia natural que pode guiar seu corpo em direção à regeneração e recuperação, permitindo que você desfrute plenamente dos anos dourados com mobilidade, independência e vitalidade. Qual destes superalimentos para a densidade óssea você planeja incorporar primeiro em sua rotina?
Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da perda óssea após os 60.